Chegamos, meus amigos, em um dos vídeos que é um dos mais esperados por vocês. Teve muita gente cobrando a gente ainda ontem por isso, mas é um dos vídeos que requer um pouco mais de tempo. Precisamos capturar fotos e vídeos à noite, fotos e vídeos de manhã, mas sim, esse daqui é o nosso comparativo completo de câmeras do iPhone 13 Pro versus o iPhone 14 Pro. Estou usando aqui um iPhone 14 Pro Max nesse caso, mas não faz diferença nenhuma, porque desde o ano passado o sistema de câmeras dos dois modelos Pros é exatamente igual. Então a gente fez esse comparativo aqui de ontem para hoje e vamos trazer aqui todos os detalhes, iniciando aqui com uma apresentação técnica do que mudou do ano passado para cá. E antes até de eu entrar nessa comparação, vale observar aqui também que essa análise de uma geração imediatamente para a outra não é das mais válidas, porque tirando pessoas como a gente que precisamos ter sempre em mãos o último, do bom e do melhor, e pessoas que podem e querem sempre também trocar de iPhone anualmente, a grande maioria das pessoas só precisa fazer isso a cada 2, 3, 4 ou até 5 anos. Então, claro que nesses casos você soma as evoluções de várias gerações e você vai ter uma percepção muito melhor disso, mas claro que não deixa de ser uma análise válida para a gente entender de fato se essas promessas que a Apple fez este ano são realmente cumpridas aqui na prática. E este é mais um vídeo aqui da cobertura em parceria do Mac Magazine com a Zip4Me, seu redirecionador de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil. Tem um link aí na descrição do vídeo que fala tudo sobre o serviço e é uma ótima forma de você, se tiver interesse, se gostar desse comparativo aqui, colocar as suas mãos num iPhone 14, 14 Pro ou talvez da linha normal também o mais rápido possível. Então vamos entender aqui o que mudou este ano nas câmeras aqui, nas três câmeras, mais a frontal do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Vamos começar aqui pela frente, que é um pouquinho mais simples. Aqui na nova Dynamic Island do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, a gente ganhou uma câmera de 12 megapixels ainda, mas que foi atualizada. Agora com uma lente um pouco mais aberta, passamos de f2.2 para f1.9. E pela primeira vez na história de câmeras frontais aqui no iPhone, isso vale notar também se aplica ao iPhone 14 e 14 Plus, a gente tem foco automático, porque até então essa câmera frontal aqui dos iPhones, ela tinha um foco fixo, foco infinito, e a gente, é claro, fez alguns testes com isso, não sei se é tão perceptível assim, mas vamos conferir agora. E testando agora aqui as câmeras frontais do iPhone 14 Pro Max e do iPhone 13 Pro. Lembrando que o do 13 Pro tinha um foco fixo e agora aqui no iPhone 14 Pro Max a gente tem um foco automático. Vou agora me juntar aqui com meus amigos Eduardo Marques e Diogo Pires. Será que faz alguma diferença aí? Não tô vendo muita coisa não, viu? Cadê os quadradinhos aí? Tô focando lá. Não tem essa questão de focar no rosto, né, de identificação de rosto, mas, sei lá, pode ser se a gente chegar perto aqui do Edu, mude alguma coisa. Volta pra mim. Não tô vendo muita diferença não. Talvez na qualidade, digam aí. Botar aqui contra o sol, ver como é que fica. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Além desse vídeo, a gente também fez uma comparação aqui de foto dentro de casa com pouca iluminação. Na esquerda vocês estão vendo a imagem do iPhone 13 Pro, na direita a imagem do iPhone 14 Pro. Eu sinto que ela ficou um pouquinho mais fria do que a do 13 Pro, mas principalmente a gente vê um pouco mais nitidez nos detalhes do rosto aí. Houve sim uma melhora aí na captura de luz entre uma selfie e outra, nada drástico, mas há um aprimoramento sensível aí. Boa parte das melhorias que vocês vão notar também com fotos e vídeos aqui com a câmera frontal também se aplica a todo o sistema traseiro, que é graças ao novo Photonic Engine, que é um mecanismo que a Apple incorporou em toda a linha iPhone 14 também para aprimorar fotos, especialmente naqueles momentos de luz baixa para intermediária em que o Deep Fusion entra em ação. Então eles basicamente ampliaram o poder do Deep Fusion. A gente tem o HDR inteligente, que se aplica a fotos com muita luminosidade. Essas talvez sejam as que a gente menos vê mudanças daqui da linha 13 para 14, vocês vão conferir isso na prática já já. Mas depois a gente entra naquelas cenas de luz intermediária para baixa, com Deep Fusion trabalhando em conjunto com o Photonic Engine, e se você tiver muita baixa luz, se estiver escuro, aí sim o modo noite entra em ação. Mas vamos passar aqui para o sistema traseiro de câmeras do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Aqui em cima a gente tem uma tela objetiva que continua de 3 vezes com abertura f2.8. Essa à direita aqui é a chamada ultra angular, que também foi aprimorada, embora sua abertura tenha diminuído. A gente foi de f1.8 para f2.2. Vale anotar quando a gente fala de abertura de lentes, quanto menor o número, maior a abertura, maior a captura de luz. Só que o sensor aqui da ultra angular também aumentou. Então, o aumento do tamanho do sensor compensa a redução na abertura da lente. Mas sim, houve uma redução de f1.8 para f2.2, assim como também houve redução na abertura da lente principal, a grande angular que está aqui embaixo, que era f1.5 e passou para f1.78. Mas essa lente então ganhou um novo sensor realmente muito maior,
e pela primeira vez em muitos anos da história do iPhone, a lente principal, a grande angular, passa de um sensor de 12 para 48 megapixels. Esse é um sensor de 48 megapixels que a Apple caracteriza como quad pixel. Isso significa que em fotos normais do dia a dia, a cada 4 pixels capturados pelo sensor, ele faz um binning, ele faz uma mesclagem e transforma em um pixel só. Se você dividir 48 por 4, você ainda vai ter de saída fotos de 12 megapixels, mas esse sensor de 48 megapixels, essa captura maior de pixels, ajuda não só na captura de luz, como também de melhor definição e detalhes nas imagens. Então ele ainda dá saída de 12 megapixels, quando você pegar o seu iPhone e tirar fotos, você ainda vai ver fotos de 12 megapixels, mas teoricamente elas são muito melhores do que antes, tem mais definição, mais detalhes, mais captura de luz e tudo que a gente tem direito aí num bom sistema de câmera. Outra excelente novidade desse sensor de 48 megapixels aqui, que para mim é super bem-vinda, é que a gente ganha uma opção de zoom 2x totalmente óptica, porque basicamente o que ele faz é pegar um pedaço do sensor, um pedaço central, os 12 megapixels do sensor de 48 e nos dá um crop de 2x sem perda nenhuma. Não é um zoom digital, é uma foto que basicamente usa uma parte do sensor principal. Então quando a gente vai usar aqui a câmera do iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, vocês podem ver que a gente tem aqui o 1x convencional, temos o 0,5x da ultra angular, e temos agora aqui um 2x que é nativo, é uma parte do sensor, além da tela objetiva nativa de fato 3x. Então na prática o iPhone continua com 3 lentes traseiras, mas a gente tem 4 distâncias focais diferentes. Inclusive a grande angular também ficou um pouquinho mais wide. Ela passou de 26 para 24 milímetros, ficou um pouquinho mais aberta em relação ao ano passado, o que também é uma vantagem a gente ter essa opção aqui de 2x agora, que é excelente para você tirar retratos de pessoas, por exemplo, e também está presente aqui quando você tira uma foto em modo retrato. Então olha só, vou passar aqui para o modo retrato, a gente pode tirar em 3x, em 1x ou também em 2x, aproveitando aqui todo esse sensor de 48 megapixels do iPhone 14 Pro. Vamos então conferir alguns exemplos práticos aqui dessas 3 distâncias focais. Comecemos então com uma foto clássica aqui de início de dia, essa daí com a lente ultra angular dos dois iPhones, 13 Pro na esquerda, 14 Pro na direita. Passamos agora para a grande angular principal, 24mm aí, 1x. Essa terceira distância é a curiosa aqui, porque no iPhone 14 Pro à direita a gente está usando, como eu falei aqui, a parte central do sensor de 48 megapixels. Então são 2x nativos aí, enquanto que na esquerda a gente fez um 2x digital dentro da lente principal do iPhone 13 Pro. Então ele fez um crop aí digital para nos dar essa distância focal de 2 vezes no iPhone 13 Pro. E por fim temos aí a teleobjetiva de 3 vezes, à esquerda 13 Pro, à direita iPhone 14 Pro. Que tal? Mesma coisa agora as 4 distâncias focais, só que à noite, acima o iPhone 13 Pro, abaixo o iPhone 14 Pro, começando com a ultra angular 0,5x. Passamos aqui para a lente principal grande angular 1x. Agora temos novamente aí o caso curioso do 2x, que em cima é um crop digital, abaixo é um crop no sensor. E por fim a tela objetiva de 3 vezes, acima iPhone 13 Pro, abaixo iPhone 14 Pro. Passando aqui para um exemplo de modo retrato, à esquerda temos o iPhone 13 Pro com a lente 1x, à direita o iPhone 14 Pro também com a lente 1x. Nesse caso aqui a gente não capturou o modo retrato em 2 vezes do iPhone 14 Pro, porque não haveria como comparar aqui com o 13 Pro. Mas agora vocês veem o modo retrato em 3 vezes nos dois iPhones, à esquerda 13 Pro, à direita iPhone 14 Pro. Aqui agora um comparativo noturno de modo retrato tirado com a lente 1x, à esquerda mais uma vez iPhone 13 Pro, à direita o iPhone 14 Pro. Acho que se a gente tirasse algumas dessas fotos com o mesmo iPhone, 2 iPhones 13, 2 iPhones 14, ninguém notaria porque as diferenças são muito sutis. Agora temos aqui 2 exemplos de foto macro, acima iPhone 13 Pro, abaixo iPhone 14 Pro, claro, usando a lente ultra angular, que é a lente que tem o foco automático para fotos macro. E aqui um segundo exemplo de foto macro, como sempre, quanto mais luz melhor. Vou até dar um zoom aqui nas 2 imagens para ver se vocês conseguem captar um pouco melhor as diferenças, que são sim muito sutis. Mas Rafael, não é possível que a Apple colocou um sensor de 48 megapixels nesses novos iPhones e eu não posso tirar foto a 48 megapixels. Pode sim, meu caro Padawan. É só você usar o modo Apple Pro RAW. Aliás, temos um vídeo completo aqui sobre o formato RAW aqui de fotos do iPhone. Eu vou mostrar para vocês como ativar isso. E você pode escolher entre tirar fotos em 12 ou 48 megapixels em RAW, até porque quando você tira fotos em RAW, elas ficam um pouquinho pesadas. Então aqui no iPhone 14 Pro Max a gente vai em ajustes na área aqui de câmera. Temos aqui formatos e você tem que ativar o Apple Pro RAW. E aqui no caso do iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max, a gente tem a opção de resolução. Como eu falei, pode ser 12
ou 48 megapixels, e ele fala aqui embaixo que um arquivo ProRAW terá aproximadamente 25 MB a 12 megapixels ou 75 MB por foto a 48 megapixels. A coisa é tão pesadinha que eu notei aqui quando a gente estava tirando fotos em 48 megapixels que o iPhone demora uns 2 ou 3 segundos para processar cada foto. Mas tá aí, esse é o primeiro exemplo de dia com os dois iPhones, ambos tiraram as fotos com ProRAW. Em cima o iPhone 13 Pro a 12 megapixels, abaixo o iPhone 14 Pro a 48 megapixels. Assim a gente pouco nota a diferença, mas como a gente tem muito mais resolução embaixo, vamos dar um zoom nessa foto. Dei uma aproximada aqui não muito drástica para começar e eu noto que até parece que em cima a gente tem mais resolução, mas o que acontece aqui é o sharpening, né, que é o processo de tornar a foto mais nítida digitalmente. Então parece que as letras ali em cima do iPhone 13 Pro, elas estão mais até nítidas do que no 14 Pro, mas isso simplesmente é uma nitidez digital aplicada a ela. Vamos continuar aproximando. E agora sim a gente começa a sentir essa diferença do sensor maior. Embaixo a gente consegue ler perfeitamente a placa aí do Tio-Pep, inclusive o rótulo da garrafa ali tá todo ok, não tem nenhuma nitidez digital aplicada ali, nada muito exagerado. Dá para ver claramente a diferença aí da captura entre as duas imagens. E passamos agora aqui para um exemplo mais drástico, de novo com o Apple ProRAW à esquerda, 12 megapixels do iPhone 13 Pro, à direita 48 megapixels do iPhone 14 Pro. Mais uma vez, nessa visão original aqui, sem zoom, a gente não percebe tantas mudanças, vamos aproximar. E tá aí, quando a gente dá um crop bacana na foto, é aí que o ProRAW de 48 megapixels mostra a que veio, né? Tudo ali fica mais nítido. Os ponteiros do relógio, quase dá para ver os numerozinhos dele. Os tiles, né, essa textura dessas pedras nessa torre, tudo fica mais visível na foto à direita em relação à foto da esquerda. E ainda falando em ambientes de pouca luz, outra coisa que a Apple mudou aqui nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, vejam só, foi o flash. A gente tem o modo noite super avançado nesses últimos anos, mas sim, ela melhorou o flash aqui dos novos iPhones. Aqui tem o iPhone 13 Pro, eu não sei se vocês vão conseguir percebeu o design do flash, mas ele mudou um pouquinho. Ele agora está com um aspecto mais circular ali, ele está mais potente e ele agora se chama Flash True Tone Adaptivo. Então ele vai definir a intensidade e a própria abertura da luz emitida pelo flash de acordo com a distância focal que você estiver usando. Não sei se aí pela câmera vocês vão perceber alguma diferença. Aqui o flash do 13 Pro e agora aqui o flash do 14 Pro. Vamos, é claro, também conferir aqui um exemplo que a gente capturou ontem à noite. Mais uma vez, iPhone 13 Pro à esquerda, iPhone 14 Pro à direita. Nesse caso aqui dá para perceber uma boa diferença entre as duas fotos. Primeiro que a da direita está com um tom de pele muito mais natural. Vocês veem que ela está um pouco mais aquecida e está mais de acordo com o tom de pele do Edu. Mas observem principalmente nos braços dele. Vou dar um zoom aí. Por essa visão aí dá pra gente ver como que a foto da direita ficou mais natural, mais bem exposta, sem estourar aquela luz tradicional de flash ali no braço dele. Ficou realmente muito bacana essa evolução no flash em caso de necessidade. E agora vamos falar um pouquinho de vídeo capturado aqui pelo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tecnicamente, aqui em termos de especificações técnicas, não há grandes novidades na captura de vídeos. A Apple não habilitou, por exemplo, captura de vídeos em resolução 8K, que seria teoricamente possível com o sensor aqui de 48 megapixels. Não vou questionar aqui a utilidade disso, quantas pessoas se beneficiariam de vídeo em 8K, mas isso não rola ainda. O que a gente vai ter aqui é todo esse benefício dos sensores maiores, das aberturas maiores, da melhor estabilização dessas câmeras também para capturar vídeos melhores. Então vamos ter um exemplo aí agora, vocês vão conferir, do modo cinema, que trouxe uma novidade aí nesses novos iPhones. Antes o modo cinema era restrito à resolução 1080p a 30 quadros por segundo. Agora dos novos iPhones, inclusive nos não Pro, a Apple habilitou 4K e 24 quadros por segundo. Confiram aí esse comparativo. Estamos aqui na famosa Plaza Maior em Madrid, fazendo um teste de modo cinema aqui à noite. Lembrando que o iPhone 14 Pro Max está filmando em 4K a 24 quadros por segundo nativamente e o iPhone 13 Pro está filmando a 1080p com 30 quadros por segundo e a gente está aqui num ambiente de baixa luz. Vamos ver como é que ele faz a questão do foco aqui. Voltar agora para o Diogo e para o Edu. Agora aqui a gente pode fazer aquele esqueminha do foco, ó. Olha para a câmera, Edu. Tá preso no Diogo aqui ainda. Era para focar, agora veio pro Edu. E agora volta pro Diogo. Bom, né? Beleza. E agora estamos de volta ao mesmo lugar de dia para testar mais uma vez aqui o modo cinema desses dois iPhones. Um filmando em 4K, 24 quadros por segundo nativamente. O outro filmando em 1080p a 30 quadros por segundo.
Vou fazer agora aquele teste aqui de foco e de troca. A câmera agora tá presa lá no Diogo. O Edu agora vai olhar pra mim. Mas o que você acha? Ó, ficou bonito, viu? O que você acha? Tá bacana. Olha lá de volta pro Diogo. Eu não fiz nada aqui, não troquei o foco manualmente, tudo feito automaticamente aqui pelo modo cinema. Vamos agora fazer uma wide aqui pra ver como é que ele faz o rack focus. Tá aí. Bom dia, Madrid. E por fim, outra novidade de vídeo que me surpreendeu aqui, eu esperava alguma melhora, mas não tanto quanto a gente viu na prática, vocês vão conferir já já. A gente agora tem um modo ação na câmera dos iPhones, que utiliza a lente ultra angular. Automaticamente, quando você ativar o modo ação, ele vai passar para a lente ultra angular e ele dá um crop no sensor. Então, em vez de você filmar em 4K, você vai filmar em 2,8K. É uma parte do sensor que está sendo utilizada ali, justamente para aprimorar significativamente a estabilização do vídeo. Parece muito que o seu iPhone está num gimbal, num estabilizador. Vocês vão conferir esse exemplo já já, mas antes deixa eu mostrar como funciona aqui esse modo ação na interface do iPhone 14 Pro. Bom, estamos aqui em modo vídeo em 1x. Se eu passar aqui para a câmera ultra angular, claro que ele vai dar aquele zoom out aqui com um aspecto muito maior. E aqui em cima, à direita do flash, a gente tem um novo modo de ação. Assim que eu ativar ele, percebam que a câmera deu um belo crop aqui, a gente continua na ultra angular, mas agora com o modo de ação ativado. O curioso é que quando você está capturando um vídeo em modo de ação, você não vê essa estabilização em real time na tela do iPhone. É só depois que você termina a captura, que você manda parar e você assiste ao vídeo, é que você vê o quão melhor ficou. Confira aí um comparativo entre o 13 Pro sem modo de ação, é claro, só com a ultra angular desestabilizada, ou então com a estabilização nativa dela, e o 14 Pro à direita com o modo de ação ativo. É absurda a diferença. Vai. E esse, senhoras e senhores, foi o nosso comparativo das câmeras aqui de um iPhone 13 Pro e de um iPhone 14 Pro Max. Mais uma vez, eu volto a dizer aqui que, como sempre, o salto de um ano para o ano seguinte, às vezes em determinados momentos, como esse modo de ação que vocês acabaram de conferir, é perceptível. Tem algumas coisas que são mais nítidas e não, mas de uma forma geral, se você estiver num ambiente bem iluminado, os ganhos deste ano são muito pequenos, a menos que você queira fazer o uso do sensor de 48 megapixels, especialmente para tirar fotos em ProRAW. Aí a diferença já começa a ficar mais significativa. De resto, os saltos esse ano não são tão drásticos assim como vocês conferiram nesses exemplos do nosso comparativo inicial aqui. A gente vai continuar testando esses aparelhos para um futuro review completo que vai sair lá no site. Espero que vocês tenham curtido, deixa o joinha aí se sim, compartilhe o vídeo com parentes e amigos que possam se interessar por essas novidades de câmeras aqui dos novos iPhones e nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau.